Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, com muita alegria que a gente está voltando com as lives da família Simbora, que a gente, infelizmente, pela correria toda, por todo o trabalho, a gente não estava conseguindo fazer, mas agora a gente está focando, a gente vai voltar, a gente está sentindo falta desse contato com vocês, da alegria de vocês fazendo parte dessa live da família Simbora, tá? Espero que vocês estejam aqui hoje com a gente, acompanhando a gente, colocando muito foguinho, porque o tema da live é adaptação dos filhos no projeto Portugal. E hoje eu e a Luísa, que eu já vou chamar aqui, vamos falar com vocês, vamos falar sobre a nossa experiência como mães com crianças aqui em Portugal. Vamos lá, cadê a Luísa? Pronto, já chamei aqui. Para quem não sabe, eu sou mãe do Enzo, que tá aqui com a gente, morando com a gente, que tem 10 anos, e do Luiz Henrique, que já é advogado, né, que já é adulto e tudo, mas nós mudamos com o Enzo e a Luísa mudou com o Miguel, meu sobrinho de 5 anos, 6 anos, o Miguel. E a Luísa teve bebê aqui em Portugal, então a Luísa tem muita coisa para contar pra gente. Só esperando aqui a Luísa entrar. Moço, pode ver se ela tá precisando de ajuda, alguma coisa? E aí, família, me conta. Quem daqui tá nos grupos de WhatsApp já da família Simbora? Quero saber. Quem é que faz parte? Quem faz parte dos grupos de WhatsApp da família Simbora, coloca muito foguinho aqui pra gente saber. Vamos lá. Quero saber quem é que tá. E se você tá, fala pra mim em que grupo você tá. Qual grupo de WhatsApp você tá da família Simbora? Devido à qualidade da conexão. Acho que voltou agora. Pronto. Ótimo. Pronto, voltou. Tá de boa aqui. Então, pessoal, quero saber quem aqui faz parte dos grupos de WhatsApp da família Simbora. Me contem aqui que a gente vai falar muito hoje sobre crianças aqui em Portugal. E a Luísa vai participar comigo assim que ela aceitar o meu convite. Cadê esta menina? Luísa Helena e Laura Helena vão participar as duas, gente. Pra quem não conhece a Laura, vai ter oportunidade de conhecer a Laura, nossa bonecona. Luísa, cadê a Luísa? Deixa eu ver aqui. Conseguiu falar com ela, moço? Não sei o que tá acontecendo. A pessoa não tá entrando. Luísa, Luísa, cadê você? Cadê você? Ai, que legal, tanta gente entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, vou adiantando aqui. Vamos falar sobre a adaptação das crianças aqui em Portugal, porque a gente sabe, pessoal, que, olha, grupo 8, Silvia, Silvia, Luísa. Manda um convite de novo pra ela. Tá, vou mandar de novo o convite. Agora foi, não estava Cadê? aparecendo para mim o convite. Agora que eu tô te vendo. E aí, olha, pra quem não sabe, a Luísa, deixa eu ajeitar aqui, peraí. A Luísa, gente, é minha comadre bebê, tá? A Luísa é minha irmã caçula. Não, minha filha, não, não faça isso não. Pensei que eu que ia fazer agora aqui. Gente, essa é a Luísa, tá? Se acostumem, a Luísa é assim. Isso pode acontecer muitas vezes nessa live, porque a Luísa é minha irmã e porque a Luísa está banada igual eu. Mas, gente, eu quero apresentar a vocês. Primeiro, eu quero agradecer a minha irmã linda de participar comigo aqui. Eu falo que ela é minha comadre bebê porque, pra mim, ela foi a minha boneca, né? Porque ela nasceu, eu tinha 15 anos. Então, assim, minha experiência com ela é meio de irmã-mãe. E agora ela tá aqui em Portugal com a gente. Foi a primeira que chegou, né, mana? Foi a primeira irmã que veio. Foi. Fui logo aqui Maravilhosa. seguir teus passos, já me lancei. Tu falou bora, falei Não, não bora, já falei vi. bora, falei simbora. Foi, exato. Olha, então assim, pessoal, primeiro eu quero dar boas-vindas para a Luísa. Muito obrigada, mana, por aceitar esse convite. A Luísa é meu braço direito aqui na família Simbora. A Luísa faz parte do time da família Simbora, porque vocês sabem que a família Simbora não é a família Simbora por acaso, porque realmente é uma família, né? E a Luísa faz parte de tudo isso com a gente, desse sonho que é a família Simbora. E ela topou de boa fazer esse convite aqui, porque a gente tem muito a falar para vocês, porque a gente sabe que é uma das maiores angústias dos papais e das mamães é saber como será a adaptação das crianças em Portugal. Mas antes eu vou deixar a Luísa dar boa noite, se apresentar aí um pouquinho e se embora, Lu.
Meu nome é Luísa. Júlia já me apresentou, né? Sou irmã dela. Algumas pessoas devem já me conhecer daqui do Instagram do Simbora. A gente já fez, já desde quando eu cheguei aqui em Portugal há um ano atrás, a gente já eu dou uma aparecida aqui de vez em quando. E eu acho que eu aceitei esse convite da Júlia justamente por ser o assunto que eu acho que é muito importante, que eu acho que era uma dúvida nossa, que era uma dúvida minha, que era uma dúvida da Júlia. A Laura até que não, que a Laura já nasceu aqui em Portugal, então o que ela conhece é Portugal. Mas o Miguel veio, o Enzo já veio maior, veio com 10, 11 anos, veio com 9 anos, né, Ele, Júlia? O ele Enzo fez, foi. ele fez 10 aqui, ele veio com 9. Ele veio com 9. E o Miguel fez 6 aqui, veio com 5 anos e fez 6 aqui também. Então, são idades diferentes e acredito que a experiência da Júlia foi uma e a minha experiência foi outra. Então, acho importante a gente passar para vocês mesmo a nossa experiência, a nossa preocupação, que é a mesma de vocês, para também ver se sana algumas dúvidas em relação a isso. Perfeito, Lu. Olha, a Jadina Mendes está falando aqui que quer ganhar consultoria. Deixa eu explicar para vocês. Quem não está sabendo é o seguinte: eu divulguei aqui no Instagram uns dias atrás que quem faz parte dos nossos grupos de WhatsApp da família Simbora, né, Lu? Sim. Que as pessoas vão ter um conteúdo exclusivo, vantagens exclusivas por fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp da família Simbora. E aí eu avisei que a gente ia fazer a live. E para as pessoas que estão no grupo de WhatsApp da família Simbora estiverem participando aqui da live, engajando, interagindo aqui, a gente vai escolher, não é sorteio, a minha equipe está aqui de olho, vai marcar o nome e arroba das 2 pessoas mais participativas aqui na live para ganharem totalmente de graça, tá, gente? Custa 60 euros, mas a gente vai presentear essas pessoas, essas 2 pessoas mais participativas, com uma consultoria de 1 hora cada um. A gente vai fazer reunião assim, olha, tete a tete com vocês para a gente montar bem direitinho o Projeto Portugal de vocês. Mas falando em Projeto Portugal, é isso mesmo. A gente tem aqui muitas questões voltadas para... Olha, Luísa, alguém está pedindo para tu trazer a taça. Aí, Luísa, leva para Olha, tem Portugal. um colchão aqui em casa, se tu quiser vir, olha, tem um colchãozinho aqui no quarto do Miguel. A Fabi Tasca também, eu quero. Bora, gente, bora interagindo aqui, vamos conversando, que a gente vai ver. A equipe tá de olho aqui, hein, Lu? A equipe tá de olho. Mas vamos lá. Olha, tem algumas perguntas da caixinha do Instagram, Lu, que eu acho que a gente pode começar com elas e depois a gente segue aqui para as perguntas do pessoal, da galera aqui do Instagram, tá? Inclusive, eu vou pedir para a equipe para mandar aqui no grupo do WhatsApp, para mim, no grupo da equipe, para mandar as perguntas mais recorrentes, para a gente responder, atender a mais gente, né? Então, mandem aqui, por favor, equipe, as perguntas mais recorrentes. E é por isso que eu vou, inclusive, pegar aqui, eu salvei para a gente fazer, eu salvei também as mais recorrentes, é claro que não dá para fazer todas no Instagram, mas vamos lá. Olha, essa pergunta aqui da K Pesarim, Luísa. Eu quero saber sobre o calendário de início daqui do Brasil e de Portugal, o calendário escolar, né? A diferença de datas de Portugal e Brasil. E realmente é bem diferente, porque no Brasil a gente está acostumado a começar as aulas ali em janeiro, para em julho de férias e depois para em... Aí retorna em É só agosto, um mês, né? um mês em julho só. E depois dezembro, ali pela metade de dezembro, né? Até metade de janeiro, que agora tá começando cada vez mais cedo no Brasil. Então acaba que é praticamente um mês em julho e um mês ali pelo final do ano, um mês e um pouquinho pelo final do ano, não é isso, Lu? É, por aí. É. Pronto, e aqui em Portugal, gente, sabe aquela música 3 meses de férias que passam depressa? Aqui não passa depressa, gente. Porque são 3 meses que a criança fica de férias da escola e os pais fazem o que com essas crianças, gente? Então é bem diferente o calendário escolar. Aqui o ano letivo começa em setembro, mas você tem que procurar matrícula bem antes, por quê? A lei em Portugal fala que quando você chega aqui, que você está morando em Portugal, que você já tem o seu contrato de arrendamento ou o seu apartamento comprado, enfim, a sua criança tendo a partir de 6 anos, você tem direito a vaga nas escolas públicas. Mas se for antes disso, como não é obrigatório o estudo da criança, você pode ou não conseguir vaga nas creches ou nos infantários. Mas você tem que fazer essa solicitação. A gente tem casos assim bem diferentes para comparar. Por exemplo, o Enzo chegou, como ele estava na idade escolar, pronto, ele chegou e foi matriculado. Já o Miguel, a gente achava, a Luísa já veio preparada, achando que podia demorar, porque ele ainda não tinha 6 anos, né, Lu? Isso, o Miguel chegou com 5 aqui, então ele não era. É como se ele não fosse obrigado ainda a estudar, entendeu? Tem muita criança que, inclusive, agora ele passou para o primeiro ano, eu acho, é como se fosse a primeira série no Brasil, eu acho, mais ou menos isso, é depois daquele ABC. E aí teve muita criança, inclusive,
Eu pensava que as mães não colocavam cedo, mas teve muita criança que realmente começou a ir para a escola com 6 anos. Até a gente via na porta da escola, eu cheguei a presenciar as crianças com 6 anos que não estavam acostumadas a ir para a escola, Uhum. ainda ficar. Parece aquele início do ABC, quando tu vai levar a criança pequenininha e a criança não quer ir, quer dar mais um beijinho na mãe, chora. E as crianças do tamanho do Miguel. Então, realmente, aqui eles têm uma cultura de começar mais tarde. E foi assim, a gente chegou e eu jurava que ia demorar pra gente conseguir. Mas graças a Deus, assim que a gente arrendou o apartamento, acho que não deu uns 10 dias, né, Júlia? A Foi, gente foi por aí, arrendou o uma semana, apartamento. 10 dias. Primeiro que a gente já deu a sorte da escola do Miguel ser literalmente no quintal do nosso prédio, é atrás da minha casa. Então a gente não leva 2 minutos, a aula começa às 9, a gente sai 8h55 aqui, ainda chega cedo. Porque Aham. é literalmente 1 minuto e meio para chegar ali atrás de casa. E foi muito rápido, a gente conseguiu. Mas é como a Júlia falou, não é a realidade de todo lugar. A gente teve sorte, né, Sim. Júlia? Então assim, é, Foi uma a partir exceção, dos 3 anos, né? a escola começa, a pré que eles chamam aqui, que é aquele. Eu acho que é como se fosse, né, aquele ABCzinho do Brasil, começa com 3 anos. Então, dos 3 até os 6, tu tem a possibilidade de conseguir uma vaga. A partir de 3 anos, antes de 3 anos é creche. E daí vai da vaga da tua região, de como é concorrido, como não é. Graças a Deus o Miguel conseguiu uma vaga e a gente conseguiu botar. Agora ele fez 6 e agora começou em setembro, o ano letivo, e ele entrou no primeiro ano. Perfeito. Mas é isso que a Luísa falou. Realmente, o que a gente tem acompanhado, porque aqui a gente não vai maquiar a realidade, tá, pessoal? O que a gente tem acompanhado é assim: se sua criança tem mais de 6 anos, na hora é obrigatório que ele esteja estudando, tá? Eles são Então pode obrigados contar com a se encaixar, eles são obrigados a encaixar teu filho em alguma escola ali perto da tua casa. Mas antes dos 6, não tem essa obrigatoriedade. É assim, a minha experiência foi, eu vi que outras mães aqui minhas vizinhas conseguiram, mas assim, outro consegue perto da tua casa, outro consegue um pouquinho mais distante, um pouquinho, mas vão ter que te encaixar ali perto. com E eu acho certeza. que uma coisa importante, Júlio, de tu falar das férias do ano letivo, é que tem os 3 meses de férias de junho, de Metade de julho, junho, agosto, setembro. julho, agosto e volta metade de setembro. É, aí tem o recesso de Natal, são mais uns 15 dias, e ainda tem a Spring Break, que é Verdade, da primavera. A folga da da primavera, né? primavera. Tem mais umas 2 semanas, né? Sim, mais ou menos 2 semanas na primavera também, para eles darem uma descansada. Ninguém pensa nos pais, A né, gente? gente São nas crianças, a gente que lute. Mas olha, como a Luísa falou, realmente não é a realidade. Hoje está cada vez mais difícil a questão de vagas em creches, infantários. É claro que tem a creche particular, mas mesmo assim tem lugares, por exemplo, a minha cunhada, ela paga 130 euros para o meu sobrinho ficar na creche, mas ele ficou, mesmo assim, ele ficou na lista de espera, porque não tinha vaga para já, quando ela ficou uns chegou. meses Então, ainda, não foi, Júlio? ficou, Ficou ela, uns ela meses. chegou em novembro, ela só conseguiu em maio. E eles moram no interior. Luísa, tu tem que Esposa. humilhar as pessoas assim. Eles moram Aqui numa no cidade menor, centro, a Juliane. galera Imagine do interior. É a se galera esposa despresenteada. já foi difícil, imagine lá no Porto, Sim, no centro. com certeza. Quanto maior a cidade, a escola é mais disputada, né? Tem mais gente na cidade, a escola é mais E disputada. eu acho que a creche ainda é mais disputada do que a escola. Certamente, porque os pais querem voltar ao trabalho, né? Depois que tem as crianças, e nem sempre tem essa disponibilidade de vagas. Então, respondendo à pergunta, o calendário é assim: começa em setembro, mas você tem que fazer a solicitação de matrícula bem antes. Eles abrem mais ou menos lá para maio, junho, para você aplicar, né? Para fazer a matrícula, até porque você precisa saber, as crianças já estavam estudando, você precisa saber em que série ela vai estar, como eles falam que se eles vão transitar de série, que é passar de série, né? E aquelas crianças que nunca estudaram, o quanto antes. Você chegou em Portugal, não importa o mês, vai lá e solicita a vaga. Para as pessoas que estão vindo, como a Luísa disse, igual o Miguel. O Miguel chegou aqui com 5 anos ainda. Então, já chegou e foi direto fazer a solicitação da vaga. E ela teve a sorte de conseguir logo. E assim, tem a SM Chaves aqui, falando assim, nós vamos chegar em Portugal na segunda semana de dezembro. Posso matricular minha filha? Ela tem 11 anos e faz o 6º ano. Então, olha só. Aqui em Portugal é uma coisa que não existe muito, é padrão, né? É, Vai verdade. variar muito de agrupamento para agrupamento ou de centro de saúde para centro de saúde. Aquilo que acontece numa freguesia, que é o bairro aqui, não necessariamente vai ser o que vai acontecer na outra freguesia. Então,
Então eu vou falar para vocês da experiência do Enzo. Do Miguel, o Miguel chegou e tudo bem, ele começou na grade aqui, ainda não estava na Ele série obrigatória. começou em outubro, ele começou, já tinha começado as aulas, tinha um mês, assim, então ele meio que pegou essa volta às aulas. O Enzo que Chegou em chegou em janeiro também, não Chegou em foi? setembro, não Em foi? A gente teve que esperar setembro, alugar o teu meio de apartamento, outubro ele começou. pronto. E aí, pessoal, agora as crianças que vêm, já fizeram, né, uma série obrigatória no Brasil, que vêm para cá para se matricular, eu vou falar para vocês a experiência do Enzo. Nós chegamos aqui em Portugal dia 3 de janeiro. Então, as aulas tinham começado em setembro. Sabendo que o calendário é diferente, eu preparei o meu filho para entrar na série anterior. Sabe? Eu falei assim, filho, você vai precisar com certeza repetir a série que você acabou de terminar no Brasil, porque você vai entrar numa escola diferente, a grade pode ser diferente, as disciplinas e tudo mais. Então, você não vai fazer um downgrade, não é um retrocesso. Você vai fazer um upgrade, né? Você vai estar evoluindo, porque você vai estudar uma escola na Europa, uma escola em Portugal, que é referência. Portugal é referência na educação. Então, você vai estar lá num lugar onde você quer realizar os seus sonhos, que a gente vai chegar mais à frente para falar de esportes, né? Que o Enzo é atleta. Então, você vai estar lá conquistando sonhos, filho. Então, tá tudo bem você fazer a série de novo. Eu preparei ele para fazer a série antiga, mesmo sabendo que havia uma possibilidade pequena dele ser matriculado na série nova. E quando nós chegamos no agrupamento escolar, eles analisaram o histórico dele, que é importante, você tem que trazer o histórico escolar apostilado, vocês têm que fazer apostilamento no cartório, apostilamento de IA, e tem que falar na escola que é para Portugal, porque é diferente a forma como você tem que trazer o histórico. Aí faz o apostilamento no cartório, levamos no agrupamento escolar. Chegando lá, eles olharam, analisaram o histórico dele e falaram assim, olha, mãe, a gente vai colocar ele na série nova, que começou em setembro, ele tinha feito o 3º ano no Brasil. A gente vai matricular ele no 4º ano, mas nós não podemos prometer que ele vai ficar no 4º ano. Nós vamos observá-lo. Se ele acompanhar a turma, ele vai seguir com a série e já termina o 4º ano em junho. Se não, tá tudo bem também, ele volta para outra série, fica como ouvinte para se adaptar, e depois ele passa para a série nova. E pronto, quando eu cheguei para ele para contar que ele de fato ia fazer a série nova, ele ficou todo feliz, porque ele achava que ele ia voltar a uma série, né? Então, por isso que eu sempre falo para vocês prepararem o emocional das crianças de vocês, eu faço isso nas reuniões de consultoria, eu sempre falo, preparem para o pior cenário, que é ter que fazer a série novamente. Porque se acontecer de dar certo, de entrar na série nova, ótimo, vai ser tipo um bônus. Mas tá tudo bem se ele tiver que entrar. E eu já vi família que voltou para o Brasil, porque a criança chegou aqui e não sabia dessa possibilidade. Chegou aqui, chorou, porque as crianças no Brasil estavam numa série diferente, já tinham avançado de série, e ela tem que fazer aquela série de novo, como se ela não fosse eficiente, sabe? Então foi uma crise. Então preparem os filhos de vocês se eles tivessem que voltar. Porque se eles conseguirem avançar de série, é muito melhor. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, aí eu vou passar a bola para a Luísa também. A gente se preocupa muito com a adaptação das crianças, mas a gente precisa, de fato, se preocupar com o nosso emocional, porque as crianças... Diz aí, Luísa. Assim, o Miguel me surpreendeu muito, porque o Miguel, primeiro que ele já veio muito ansioso para vir para cá, hein? Mas assim, eu fiquei assim, né? Porque o Miguel no Brasil, ele dormia no quarto comigo, muitas vezes dormia na cama comigo. Era aquela escola que teve, inclusive até o Ângelo Costa perguntou se a partir dos 6 anos é integral todas as escolas ou é opcional. Ainda teve isso, porque no Brasil entrava às 7h30, 8 horas da manhã. Isso aí é meio-dia, estava em casa. Aqui não. Miguel entra na escola 9, é um pouquinho mais tarde. Aqui, inclusive, tudo começa um pouco mais tarde, abre um pouco mais tarde. No Brasil, as coisas estão abrindo 7, 8 horas, né? Os órgãos públicos aqui não, é 9. E ele sai, assim, o horário obrigatório dele sair, que ele tem que ficar, é das 9 às 4 da tarde. E aí ele tem as AS, que são aulas de enriquecimento curricular, que ele faz filosofia, que ele faz arte, que ele faz música, que ele faz desporto, que eram opcionais, que ele poderia sair até 5h30. Ele quis fazer, e ele gosta de fazer, gosta muito principalmente as de artes, de desporto, que sempre tá tendo jogo, tá tendo as coisas, então ele gosta, então ele sai às 5h30, mais o horário obrigatório, já respondendo a pergunta do Ângelo aí, a do Miguel, tá? Que da Júlia também, depois ela responde do Enzo qual é o horário de escola dele. Mas a do Miguel, todos os dias ele teria que sair às 16 obrigatoriamente, tá? Ele não poderia sair antes porque é o horário da grade dele curricular. E aí, se eu quisesse fazer essas atividades de enriquecimento curricular, que eles chamam, né? Isso vai ficar no histórico escolar dele, essas outras matérias que são obrigatórias que ele faz, ele optou por fazer, a gente optou e ele sai às 5h30. Se eu precisar de alguma coisa, uma consulta, ele pode sair antes normalmente.
Mas assim, sobre adaptação em tudo isso, dele ter, da gente mudar de casa, de mudar de país, de ver as outras pessoas falando diferente, de ter o quarto dele, porque ele também teve uma irmãzinha quando cheguei aqui grávida. Então ele teve que ter mais a individualidade dele, ele teve que dar uma amadurecida. Eu me surpreendi com ele. Desde a primeira noite ele já ficou empolgado com a casa, ele já dormiu sozinho no quarto dele, coisa que ele nunca tinha feito. Hoje eu dou boa noite pra ele, ele vai. A escola ele já sabe a hora que ele vai voltar. Ele sabe que ele leva dois lanches, que é um para amanhã, ele almoça na escola todos os dias. Mas ele leva um lanche para amanhã e um lanche para Mano, tarde. a Sil já E aí, me perguntou exatamente isso. Ele come na escola. Explica aí como é que é. o Miguel almoça na escola. Eu pago 1 euro e alguma coisa por dia, 1,49 euro, 1,43 euro, alguma coisa assim. No final do mês dá uns 20 e poucos euros, 30 euros. Quando tem muito feriado no mês, paga menos. É de acordo Não com é o dia que fixo, ele. né, mano? Se faltar, não conta, né? Se for feriado, não conta. Aí no final do mês dá uns 27 euros, 28. Aí se não tiver tido feriado no mês, dá por aí 29 e 30. Mas assim, ele se adaptou até a isso, porque aqui eles são acostumados a tomar sopa na entrada, comer, depois o Miguel hoje toma a sopa dele inteira. Enquanto eu sempre tomo minha sopa. Perguntou, bota sopa hoje? Mãe, eu tomo minha sopa todo dia, como se fosse óbvio, assim. Entendeu? Então, assim, o Miguel Natural aqui, né? Ele já adquiriu. é, ele foi uma surpresa, assim, é que nem é exatamente isso que a Júlia fala. Às vezes a gente demora para se adaptar e às vezes a gente fica preocupado com as crianças e eles surpreendem a gente. O Miguel, ele é super adaptado. Assim, ele se adaptou muito fácil ao horário da escola, ele se adaptou muito fácil aos colegas, até porque tem muito brasileiro aqui em Portugal, então ele também tem os colegas brasileiros. O melhor amigo dele é português aqui, mas ele tem os colegas brasileiros também. E assim, essa questão da adaptação do Miguel foi muito tranquila, muito mesmo. Agora ele tá no horário novo na escola, tá sendo muito tranquilo. Ele mesmo já sabe a hora, ele já sabe tudinho. Ele me cobra mais do que eu cobro ele, assim, das coisas. E aí é muito tranquilo. Eu acho que nesse sentido, assim, o Miguel realmente me surpreendeu. E eu lembro, Luísa, que no início a gente ficou receosa, né? Será que ele vai se adaptar? Como é que vai ser? Porque o horário é diferente e tudo mais. E aí ele começou assim no meio da semana. Quando chegou no fim de semana, ele olhou para a Luísa e falou: Mãe, eu não vou hoje para a escola. Tipo, era sábado, domingo. Ele, eu não vou hoje para a escola, de tanto que ele estava gostando. E é uma coisa que a Monique fala também do Thomas, né? Que o Thomas, sábado e domingo, ele quer ir para a escola. E assim, o Enzo, falando um pouco do horário do Enzo. O Enzo já passou por esse horário que o Miguel passou, mas hoje ele está no horário diferenciado, porque ele está fazendo o sexto ano. Então, ele tem um horário que na segunda-feira, por exemplo, ele fica até 15 para as 5, ou 5 menos um quarto, como eles falam aqui em Portugal. E na quarta-feira também ele sai 4h45, sai 15h45. Agora, os outros dias ele sai 1h20. Só que o Enzo almoça todos os dias na escola. Por quê? Porque assim, a gente sabe que lá a alimentação é balanceada. É uma alimentação que é acompanhada por nutricionista e tudo mais. Então, ele poderia vir almoçar na escola, ou almoçar em casa, ou almoçar na escola. E a gente opta por ele almoçar na escola. A gente paga, mesmo que a Luísa é 1 euro e alguma coisa. Não lembro agora quanto é cada. Tu lembra, moço, quanto é cada? 1,30. A gente paga 1,30 por dia. Então, se ele não for, o Matheus desmarca, tá tudo bem. Se for feriado, não conta. E aí vem depois, a gente não é mais como é o da Luísa. Já foi assim, de chegar a fatura depois que passou o mês. No do Não, Enzo, o meu é assim agora, é o cartão. já é o cartão. Porque até ano passado era a faturazinha, né? Era do Enzo Mas toda a maia inteira. Ah, tá. Porque quando ele É morava em siga. Paranhos, ele tinha uma fatura que chegava, a Câmara mandava pra gente. A Câmara pagava metade, a gente pagava uma parte, a gente pagava outra parte. Chegava pra gente a fatura no final do mês para pagar aquilo que ele se alimentou na escola. Daí agora não, agora como ele já tá mais madurinho, aqui na Maia, acho que é como a Luísa falou, é que na Maia mesmo é assim, tem um cartão que a gente solicita no site, o cartão que a Câmara da Maia manda pro estudante. E aí a gente carrega em casa esse cartão e fica marcado já os dias que ele vai almoçar na escola. E uma coisa que também a Câmara dá é o cartão do andante. O cartão do andante para ele andar no transporte público ilimitado, de graça, seja ônibus, seja metrô, o que for transporte público, com aquele cartãozinho do andante, eles andam, literalmente, né, cartão do andante, eles andam a cidade inteira e não precisam pagar transporte público. Então, a alimentação, o Enzo sempre foi um pouco chatinho, muito seletivo para alimentação.
E aí a sopa ele até gostava, mas era uma sopa diferente. A sopa no Brasil é aquela sopa que é tudo ali misturado, né? Tipo arroz, ou macarrão, carne, feijão, alguma coisa assim. Mastiga. Mastiga, tem coisas sólidas. E aqui a sopa é passada, como eles falam, né? É como se fosse aquele creme. Creme. Então, no início estava se adaptando. Eu falei, olha, eu já tinha assistido vídeos antes e eu lembro que as mães falavam assim, olha, é 2 semanas de adaptação. Só que depende muito da gente, pessoal. Por quê? Se eu fosse fazer a vontade do Enzo, o Enzo não teria se acostumado. Porque imagina, se eu mandasse todo dia o almoço que ele comia no Brasil, eu preparasse, olha a nossa princesa, nossa boneca Laura, gente, coisa mais... Nasceu aqui em Portugal já, tá, gente? Laura bebeu lá, ela nasceu no inverno, super calorenta, a gente adora o frio. E aí ele começou a tomar a sopa porque a gente falou, olha, você não vai levar outro tipo de almoço, a gente não vai trazer você para casa, você tem que se acostumar. Não é legal você ser o diferente. Você tem que estar ali numa comunidade, você tem que comer a mesma coisa que as pessoas comem, você tem que entender aquilo que elas entendem, você tem que viver aquilo que as outras crianças vivem. Não tem graça eu ir lá te buscar para almoçar em casa ou levar uma comida diferente para você. Você vai sentar ali com seus amigos e tudo mais. Então foi assim umas 2 semanas de reclamação, só que como a gente não flexibilizou, ele seguiu e se acostumou. Então hoje é isso que a Luísa falou. Quando eu pergunto, ele fala, o que você almoçou hoje? Aí ele fala, por exemplo, frango com macarrão e legumes, ou arroz com peixe, alguma coisa. Aí eu falo, mas não teve sopa? Ele, mãe, mas a sopa sempre tem. Tipo assim, a sopa é o óbvio, né? Ele sempre tem sopa. Aí de que foi a sopa? Não sei, era sopa. Porque como é passado, eles às vezes não sabem muito bem o que é. Então, eles tomam a sopa, isso já é hábito, eu acho muito importante, porque ali já tem vários nutrientes, né, Lu, na sopa, eles já estão ali. E Júlia, não sei se tem na escola do Enzo, mas aqui na escola do Miguel fica, tem tipo um quadro de comunicados na frente da escola Alimenta. e fica o cardápio da semana inteira. Se tu tiver dúvida do que é, na quarta tá escrito a sopa é de tal coisa, o prato é esse, e é uma coisa fixa. Na quarta é um prato, na quinta é um prato, na sexta é um prato. Então, assim, tem a semana inteira para os pais também saberem, né, o que as crianças estão comendo. Tudo certinho, tudo organizado. Porque é diferente. Se você olhar, por exemplo, eles chamam em menta, né, o cardápio. Se você olhar no cardápio e tem uma coisa que seu filho não tolera, não aceita de jeito nenhum, tá tudo bem você mandar uma coisa para substituir. Mas eu acho que nesse momento que eles estão vindo para uma nova rotina, para aprender novos hábitos, é importante também que a gente faça que eles se sintam incluídos. Isso perpassa por tudo. É a conversa, é o estudo, é o convívio, é a alimentação. Né? Eu acho que isso é emergir de fato na cultura. E para outra parte de escola, a gente pode falar também de esporte, né, Lu? Sim. Ajuda, Lu, que eu tô. O Enzo, ele é jogador de futebol. O Miguel começou o basquete agora, também, não foi, Júlio? Sim. O Enzo, ele já é do profissional de futebol. O Miguel agora que tá no iniciante, começou esse mês agora no basquete. Que também já é uma influência daqui, porque no Brasil ele fazia o taekwondo, né, mano? Ele fazia natação e taekwondo. Aí aqui ele já quer fazer. Inclusive, eu tava ontem na Decathlon e eu tô esperando a hora fazer 3 anos, porque eu já pesquisei pra botar ela na ginástica artística, tá, amor? Que tem aqui. E eu tava até vendo os colãs da Decathlon, meu Deus, já pesquisei tudo com 3 anos. Vão ficar ainda mais grossinhas. Exatamente, porque a gente tem muito mais essa. Pelo menos na nossa cidade, né? A gente tinha aquelas opções, que era futebol, basquete, Aqui tem muito. aquela coisa orgânica, né? E aqui não, a gente tem infinidade. Se for pesquisar, sei lá, vários tipos de esporte, sei lá, não tá me vendo nada, golfe, sei lá, se tu quiser, vai ter aula pro teu filho fazer. Porque aqui é uma infinidade de oportunidades que a gente tem, assim. Eu quero muito colocar lá na ginástica artística, eu já tô sonhando, sabe? Quero só com 3 anos. A gente tem que ver, inclusive, como se organizar para eles fazerem tanta coisa, porque na escola eles já fazem muita coisa, né? Já fazem música, educação informática, educação audiovisual, fazem muita coisa mesmo na escola. E o Enzo, por exemplo, como a Luísa falou, ele é um atleta federado. Ele agora pertence à Federação Portuguesa de Futebol. Então, ele se acha, né, gente, por isso. Ele conta isso para todo mundo. Inclusive, ele vem aqui, ele vinha aqui dar o depoimento, mas ele acabou indo lá pro quarto, acho que ele já até dormiu. Mas ele adora dar o depoimento dele. E assim, a gente vê que você inserir o seu filho em tribos, tá? No sentido de, não só na escola, mas, por exemplo, no catecismo, na igreja, ou seja lá qual for a sua religião,
na música, no esporte. São maneiras que ele se agrega, que ele passa a ter fazer o rapport, que a gente chama, né, com as outras pessoas, ter esse contato com as outras crianças e se enturmar cada vez mais. Então, assim, no Brasil a gente tem o hábito de, pelo menos eu achava, que o Enzo não podia ficar muito cansado. Falava assim, ele não pode fazer isso, não pode fazer muito isso porque ele vai ficar muito cansado. E agora eu percebo que aqui as crianças realmente estão sempre ocupadas, sabe? Aquela história de ficar com a cabecinha sempre ocupada. Elas estão sempre fazendo várias atividades. Só respondendo aqui a Sônia. Então, independente do mês, eu consigo matricular minha filha, correto? Se a sua Depende da filha tiver idade, né? 6 anos, sim. Quando você chegar e que você tiver um contrato de arrendamento, que já saiba onde vai morar. Porque para matricular, pessoal, você tem que saber onde você vai morar. E não é só saber, você tem que ter um contrato de arrendamento ou ter comprado um imóvel. Porque aí você vai no agrupamento escolar mais próximo da sua casa para poder aplicar para as vagas, tá? Luísa, Jadina Tem Mendes. uma pergunta aqui também, agora eu perdi aqui. Alguém perguntou meu filho tem 2 anos, eu tenho que chegar a procurar uma creche, então, exatamente. Até os 3 é creche. A partir dos 3, tu pode ver numa escola, mesmo que o pré-escolar começa aos 3 anos. Inclusive, o pré-escolar é misturadão. O Miguel, como estava no pré-escolar, ele tinha 6. Ele tinha 6, não, ele tinha 5, mas ele fez 6 ainda estando na pré. Então, tinha gente de 6, tinha gente de 5, tinha gente de 4, tinha gente de 3. Tanto é que tinha aniversário às vezes, e aí eu falava, quantos anos a fulana vai fazer? Aí ele falava, mãe, vai fazer 4. Eu falei, vai fazer 4? Estuda contigo, que tem 5, que tem 6. Tu tem certeza que tinha 3, vai fazer 4? Aí ele falava, não, vai fazer 4. Eu até não acreditava. Aí eu olhava o convite e estava escrito mesmo que a criança ia fazer a idade. Porque a pré, eles misturam assim, as crianças de 3 aos 6 anos, entendeu? Eles misturam e aquelas crianças vão conviver. Então, de bebezinho, dependendo da idade que você queira colocar, até os 3 é creche. Dos 3 até os 6 é a pré, e da pré e começa realmente o valendo da escola, né? Luísa, a gente tem uma pessoa aqui, a gente tem um defensor ferrenho de Gondomar, chama-se Pedro Felipe Ribeiro. Eu já sabia. Ele está perguntando se tem leite gratuito na Maia, porque em Gondomar todas as escolas oferecem. Sim, meu querido. Na verdade, quando ele estudava em Paranhos também já oferecia. E aqui na Maia também oferece. Eles têm lá à vontade. Fica lá leite, tem até umas bolachinhas, uns O sucos, Miguel era leite com pão, ele vinha da escola leite com pão. Aí já chegou vindo na mão, já chegou a vir para casa comendo o pãozinho com a caixinha de leite, tipo a caixinha de Nescau, assim, só que com leite. Muito bonitinho, né? Caixinha de leite e o sanduichinho integral. Quando ele não comia, realmente, muitas vezes ele trazia. E sim, servem sim, fica lá à vontade. Então, assim, a refeição, alguém perguntou, paga alguma coisa para estudar na escola pública? A criança não paga para estudar. Zero. O Henrique tá falando que o Enzo fez até badminton já. Verdade, já teve um campeonato de badminton na escola dele. Teve um momento, pessoal, que ele estava participando paralelamente do campeonato de futebol na Dragon Force. Na escola de futebol dele. Ele estava participando de um campeonato de futebol na escola e um campeonato de badminton na escola. Então, assim, é muita atividade. Se você for aproveitar tudo que eles oferecem gratuitamente, é muita coisa. Hoje eu recebi 3 e-mails. Eu perguntei para o Enzo o que ele queria fazer. Eu recebi para ele participar de um workshop de reciclagem de lixo, uma turma de dança de impacto e uma outra turma de coral, do coral da Orquestra da Maia. Então, assim, é muita Ele não chegou a coisa. fazer flauta, alguma coisa assim? Sim, na escola ele aprendeu, ano passado ele aprendeu a fazer flauta. A Maia odiava, a Maia odiava. Quando ele começava a ensaiar em casa, a Maia ficava tentando competir com ele no latido, sabe? A Maia não suportava. Mas pronto, ele tem na aula de música, eles vão aprendendo sobre os instrumentos, sobre as histórias dos instrumentos, inclusive aprendendo a tocar os instrumentos, tá, pessoal? Mas você paga a escola não. O que você paga é uma parte da alimentação, porque isso que nós falamos que a gente paga não é o total da alimentação. Imagina, você acha que seu filho ia comer, por exemplo, salmão, franguinho, porquinho e carne, arroz, salada, sopa, fruta, sobremesa, na maioria das vezes é fruta, né, Luísa? Tem 3 opções, pelo menos, de fruta, Não, né? geralmente é fruta. Então, e aí como é que seu filho ia comer tudo isso com 1,30? Não, é porque a Câmara subsidia uma parte e a gente paga a outra parte. Isso é o que você Inclusive, paga, tá? ele tem, se tu comprovar que tu ganha X, que tu ganha tal, tu consegue ter escalão, que eles chamam aqui. Aí tem escalão 1, escalão 2, escalão 3. Tipo assim, dependendo da tua renda mensal, eles até abonam
o teu. Por exemplo, eu não tenho escalão. Inclusive, a gente está até pesquisando sobre isso. Eu não tenho escalão, aí eu pago esse valor inteiro, que é muito pouco. Aí a mãe do colega do Miguel paga 70 cêntimos por cada refeição, porque ela é escalão tal. E aí ela me falou que tinha uma outra colega dela que é um escalão abaixo e paga e não paga. Aí abono, tudo, eles abonam, entendeu? Então, assim, dependendo tu pode ir na segurança social e dizer, não, olha, eu e meu marido, a gente ganha, só a gente trabalha em casa, ou só meu marido trabalha, e aí a gente ganha X, e aí eles verificam o teu escalão para ver se tu tem direito a essas bonificações não, né? Esses abonos, Sim. entendeu? Que aí também tu é capaz, pode ser que tu nem pague. Na Ou verdade, pague vocês têm menos. que abrir sempre o site da Segurança Social. Quando vocês abrem o site do governo na Segurança Social, vocês vão ver diversos benefícios que às vezes a gente nem sabe que a gente tem direito a receber. A gente até se surpreende, às vezes, porque tem tal benefício que a gente não sabia nem que a gente tinha direito, a gente nem solicitou que tem direito a receber. Então é importante sempre vocês consultarem o site, saberem o que de fato tem lá à disposição, quais são os benefícios que tem. Olha, eu falei agora da SM Chaves, ela falou que ela está fazendo todo o processo de consultoria com a gente. Eu acho que eu tô. Não sei. Se eu estiver falando besteira, me ajuda, tá? Mas acho que você é a esposa do Vinícius, não é? Me confirma aqui. Olha, Luísa, tem muita pergunta aqui. Alguém perguntou das greves aí. E eu acho Isso que é importante falar disso também, né? Porque assim como no Brasil, aqui também tem greve de uma coisa, tem greve de outra. Mas a diferença das greves no Brasil não é que nem no Brasil, assim, por exemplo, que os professores falam assim, ai, segunda-feira, bora se organizar todo mundo aqui. A gente não vai trabalhar 2 meses, aqui não vai ter aula, não vou trabalhar até me pagarem mais. Aqui é super organizado as greves. Inclusive, é assim, são 2 dias de greve, e é assim, olha, eu vou fazer greve, eles professora do avisam primeiro para ano. você se preparar, né? Não, eles mandam um e-mail, olha, eu não vou estar presente no dia tal, tal. E é assim, 2 dias, eu acho que nunca ficaram mais do que 2, 3 dias de greve, né, Não, Júlia? pelo Foi menos aqui assim. no Porto, não. A gente nunca passou por isso. E assim, e avisam, é programado, olha, semana que vem vai ter greve para tu te preparar. Não é aquilo que teu filho vai chegar e não vai ter aula, ninguém sabe quando é que volta. Volta. E é assim, e muitas vezes na escola do Miguel já foi assim. A professora de uma turma faz greve no dia, a professora da outra turma faz no outro dia, e elas meio que fazem uma rotatividade de greve, assim, para não ficar, parou a escola, entendeu? Sim. Olha, o Francisco Pires já falou aqui que ele vai vir dar jiu-jitsu, aula de jiu-jitsu aqui. Super bem-vindo, tá, Francisco? Conta com a gente para ajudar a divulgar o teu trabalho também quando você chegar aqui. Eu acho que é super válido, né? Todo tipo de atividade que as crianças possam fazer, que vai agregar, que vai ajudar, inclusive, na saúde, é super válido. O Pedro perguntou se a gente sabia que tem benefício para a criança. Ai, gente, perdi aqui a pergunta. Se a gente sabia que tem benefício para as crianças, né, que estão em idade na Ele falou que escalão A, inclusive, oferece material escolar praticamente todo. É isso. Os livros do Miguel, físicos, os livros, eu não paguei nada. Eles me mandaram por e-mail o link para eu pegar os QR Codes e aí eu vou na livraria. Ele fala, olha, dá uma lista de livraria para ti. Fala, olha, nessas aqui tu pode ir lá e levantar, tu pode dizer uma outra palavra para levantar. para retirar o livro. Retirar. Tu pode retirar os livros gratuitamente. Eu fiquei, meu Deus, será? E são os livros, aquele de matemática, de português, o de ensino do meio, que chama aqui. E aí eu fui lá na livraria e falei, olha, trouxe os QR Codes aqui. Aí a moça olhou pra mim, tá, manda por e-mail. Eu mandei por e-mail da livraria. Aí ela tirou, pegou os livros embalados, tá aqui. Muito obrigada. E acabou. E eu não tive que pagar nada. Simplesmente fui, peguei os livros e é isso também que o Pedro falou, dependendo do teu escalão, até o material de fora, que é caderno, lápis, essas coisas, o teu abono, dependendo do teu escalão, consegue também incluir, para tu não ter que pagar absolutamente nada. Do Miguel eu ainda comprei caderno, lápis, tal, do jeito que ele queria, o estojo, cola, essas coisas que a professora pediu, depende também da professora. A professora do ano passado pediu uma coisa, esse ano a outra, dependendo da dinâmica da professora, não é também padrão, mas dependendo do teu escalão, realmente eles cobrem até isso. Perfeito, Lu. Olha, o Marcos aqui tá falando que Portugal é um lugar ótimo para se viver.
eles puderam façam um bom planejamento para dar tudo certo. Planejamento é com a gente. Planejamento é com a gente. Se quiser planejamento, Família Simbora está aqui para isso. Porque a gente fala assim, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque é o teu sonho, né? É o seu projeto, seu da sua família. Se você transformar esse sonho em um pesadelo, imagina, você acha, tem gente que vende tudo em casa, tudo no Brasil para vir para Portugal. Só que vem sem planejamento, não é só ter o dinheiro. Você precisa se planejar para saber onde você vai gastar, quanto você tem que ter de reserva para cada coisa, quanto você tem que destinar para o arrendamento. É muito diferente, mas a gente vai fazer depois uma live só sobre planejamento. Agora a gente está falando aqui só das crianças. E a nossa mãe está aqui, né, Luísa? Do Nelô está aqui falando com a gente e está pedindo para a gente destacar o carinho que os educadores tratam as crianças. E realmente isso é uma realidade. Eu lembro que quando a gente mudou para Maia, e aí o Enzo estava assim, porque assim, quanto menor a edição, eu acho mais fácil deles se adaptarem. Daí, quando foi na mudança dele aqui para Maia, a gente mudou de Paranhos para cá, ele ia mudar de escola. Ia mudar de escola, tipo, no meio do período, né, da série. E aí, eu tava preocupado com a adaptação dele. Ele também estava com vergonha, porque ele estava cheio de amigos lá no Paranhos e agora ia mudar para cá. E eu lembro direitinho, quando ele chegou na escola, e eu lá, olha, meu filho vai dar tudo certo e tudo. Aí entreguei ele para uma senhora lá, que é tipo uma zeladora, assim, que fica no corredor. A dona Rosa. Ela olhou e falou assim, não te preocupas, colocou a mão assim no rostinho dele, sabe? Não te preocupas, Enzo, vai ficar tudo bem, eu vou te apresentar para os teus amigos. E se não correr bem, vem aqui comigo. Eu achei tão carinhoso da parte dela, aquele acolhimento, sabe? E eu quero aproveitar, inclusive, para responder aqui uma pergunta da... Tarará, peraí. Ai, gente, cadê a pergunta? Que ela perguntou, é verdade? Ah, tá aqui. Juliana Ducati. É verdade que nas escolas há muito preconceito com brasileiros? E olha, eu acho que a gente é a pior pessoa para você perguntar isso sou eu, a Luísa, porque a gente, na verdade, a gente sempre defende o acolhimento que a gente recebeu É aqui. verdade. A gente foi. E tem muito brasileiro, gente. Não é assim, vai ter um brasileiro e ele vai ficar sentindo. Não, a sala do Miguel deve ter uns 4 brasileiros, assim, fácil. E aí é normal para eles, né? Inclusive, as crianças consomem muito. Tu chega aqui, as crianças estão falando de Lucas Neto, estão falando da Anitta, estão falando não sei do quê. As próprias mães. Uma Consome coleguinha muito do Miguel um dia desse brasileiro. estava dançando, né? Aquele jeito assim, brasileiro, e aí portuguesa. E aí a mãe falou. Dançando que nem a Anitta. Eu gosto. A mãe, a mãe dela falou pra mim. Então, tipo assim, eles consomem muito os desenhos brasileiros, os youtubers brasileiros. Então, assim, inclusive a mãe do amigo do Miguel, do melhor amigo do Miguel, ele fala totalmente brasileiro. E aí ele fala você, os amigos falam você, entendeu? Ele já fala, porque eles consomem muito. Então, assim, em relação às crianças, ao Miguel, eu nunca senti. Muito pelo contrário, as crianças aqui são muito, muito, muito. As crianças, eu digo a Laura também, porque na escola do Miguel, elas viram a Laura nascer. Então a Laura chega lá para buscar o Miguel, para deixar o Miguel, é uma festa. A Laura vai no colo de todas elas. E todas já sabem que ela. Olha, uma vira para outra e fala: olha, ela já sabe andar, olha, ela já fala não sei o quê, olha, ela já faz não sei o quê. Elas conhecem, a A Laura nem estuda escola, lá. né? Exatamente. É uma comunidade, assim, pelo menos aqui onde eu moro, que é em Águas Santas, eu sinto muito forte, assim, a comunidade. É que nem quando a gente tem os bairros mesmo no Brasil, assim, pelo menos lá onde a gente morava, era um lugar pequeno, a gente conhecia o vizinho da frente, a gente conhecia e tal, e aqui é muito assim. Então, eu acho, assim, nesse sentido, pelo menos o que eu vivi, eu com meus filhos aqui, nunca senti uma diferença em relação às crianças brasileiras. Então, quando eu vi essa pergunta da Ju, eu fui lá perguntar pro Enzo. Eu falei, filho, é verdade isso? Porque ele nunca chegou pra gente para reclamar sobre isso, né? Então, assim, se aconteceu, ele resolveu lá. Eu chamei ele, eu e o Matheus, falamos assim, filho, você se sentiu em algum momento que sofreu algum preconceito, se sentiu discriminado e tudo? E ele virou e falou assim, mãe, teve uma vez, pra tu ver, teve uma vez na escola que um menino foi lá e 2 vezes ele foi xenofóbico comigo. E a gente ficou passado, eu e o Matheus, né? Falei assim, como assim? Como foi isso? E aí, o que que aconteceu? Ele, não, eu chamei a professora, eu chamei lá a diretora e não sei o quê. Tipo assim, ele foi lá e resolveu. Mas para ele foi algo tão insignificante que ele nem chegou a comentar que ele tinha passado por isso em casa. A gente falou, por que você não falou pra gente? Aí ele, tipo, como se fosse uma coisa que não fosse importante, mas ele falou assim, é porque tem todo o lado positivo, né? Tipo, ele tem muitos amigos. Hoje ele não foi pra escola, que ele tava com tosse alérgica, ele tava aqui no sofá, e aí de repente surgiu um... Ele olhou e falou assim, um Leandro me ligando, que era um colega da outra escola, gente.
e aí chamada de vídeo. Aí ele atendeu. Quando ele atendeu, eram os amigos da outra escola ligando para ele pra conversar com ele, sabe? Tipo, todos na chamada de vídeo. Aí eles, ô Enzo, temos todas saudades tuas, sabe? Então, assim, aí eu falei assim, filho, é tão bom a gente se sentir incluído, né? E ele sempre, o Enzo sempre se enturmou muito rápido, tanto na escola como no futebol. E agora eu quero puxar um assunto para a Luísa, que é uma coisa engraçada. O Miguel, ele, quando chegou aqui, a gente falou assim: olha, o Miguel vai pegar sotaque rapidinho, porque ele é menor que o Enzo. Então, ele deve pegar o sotaque português rapidinho. E ele ouviu a gente falando isso. E eu acho que, de alguma forma, a gente criou um bloqueio assim na cabecinha dele. Que ele chegou e falou: olha, o Pedro falou, preconceito não tem lugar em Portugal, porque a maioria dos portugueses realmente não tem preconceito com ninguém e não aceita esse tipo de comportamento. Eu realmente, cara, eu tenho sócio português. O que, que eu posso falar? Eu tô aqui há menos de 2 anos, eu tenho até sócio português. Então, né, eu me sinto totalmente acolhida. E voltando à questão do sotaque, o Miguel tinha pavor. Quando a gente falou isso, ele falou assim: pegar sotaque. Eu acho que na cabecinha dele deve ser uma coisa negativa, sabe? Sotaque, pegar sotaque. E ele começou a se policiar. Evanice, o Enzo tem 10 anos e o Miguel tem 6. Aí ele começou a se policiar. E foi engraçado, porque a gente via que ele estava lutando contra pegar o tal do sotaque. O sotaque E agora, ele não pegou. Tem algumas palavras que ele fala aqui, as cores, ele fala, mas sem ele perceber, assim, o sotaque ele não. por exemplo, tem um coleguinha dele que chama Diniz. É, E aí ele vai falar pra gente, ele, Dinda, porque o Diniz. Aí eu falei assim: ah, não sei o que é o Diniz. Ele, não, Dinda, não é Diniz, é Diniz. Aí ele fala, sabe, com sotaque português. Mas ele não acha que ele tá falando com sotaque. Ele acha que ele tá falando normal, sabe? Então, assim, a naturalidade com que a gente trata também ajuda muito. E o Enzo, eu fiquei surpresa, porque dentro de casa a gente fala normal, a gente fala brasileiro, né? Fala brasileiro. E aí, quando ele chega perto dos amigos, a gente só conseguiu ver isso quando a gente foi pro campeonato dele lá em Caldas da Rainha. Quando a gente viu ele no meio dos amigos. Chega lá, parece que vira uma chavinha na cabeça. Tipo, ele fala com a gente tá aqui do lado dele. Ele fala com a gente em português do Brasil. E ele vira pro lado e fala com os amigos no português de Portugal. E ele ficou chocado. Como assim? Parece que vira uma chave mental e ele se comunica em português de Portugal. Então, assim, não se preocupem, porque as crianças se adaptam. A Nanda, é Larissa, minha amiga. Parabéns pelo trabalho de excelência, família Simbora. Júlia profissional. Ah, amiga, você que é maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Então, assim, é isso, né, mano? Eles se adaptam tão rápido que eles nem percebem. A Larissa também tem uma filha de 11 anos. Eles não percebem o quanto que eles se adaptam, né? Eles até, tipo assim, pra eles é uma coisa tão normal. A gente é que fica perguntando, que fica se policiando, mas eles tiram de letra, né, mano? eu pergunto, Miguel, o que que tu fez na escola hoje? Ele, mãe, você já sabe. Eu falei, eu não tava lá pra saber, toda vez eu falo isso pra ele. Inclusive, teve mais uma pergunta aí, que alguém perguntou, acho que já perdi, que a gente já falou um monte de coisa, sobre criança com autismo, se tem algum cuidado especial, assim, né? A gente não sabe Eu a recebi fundo, também no direct essa pergunta, vou já falar de. mas eu posso te falar, assim, o Miguel tem um amigo que ele tem um atraso de fala, porque ele era surdo de um ouvido, então ele tinha esse atraso de fala, e aí ele teve que fazer uma cirurgia, e aí recuperou a audição, e agora, ele é mais velho que o Miguel, 1 ano, e agora que tu vê que a fala dele ainda é, assim, um pouco infantilizada, entendeu? E ele é mais velho 1 ano, tanto é que ele esperou, ele entrou na pré só com 7. Porque tem avaliação todo semestre, inclusive isso é importante falar. Tem avaliação psicológica para mudar de série. A psicóloga vai, faz teste com todo mundo, vem a carta para casa individual, pelo menos para o Miguel foi assim. Aqui tem a carta da psicóloga da escola falando o que achou do Miguel. O que achou do Miguel? No caso do Miguel, falou que ele estava ótimo, que ele era muito criativo, que ele já estava disposto para passar para o primeiro ano, entendeu? Porque quem dá o aval final não é nem a professora, é a psicóloga, entendeu? Então, assim, esse colega do Miguel, ele era assim, e aí começou a fazer o tratamento, e aí chegou com a mãe e falou: olha, acho melhor ele ficar ainda mais 1 ano na pré. Então, ele ficou mais 1 ano na pré, passou agora com 7, vai fazer 8 no fim do ano. Então, ele ficou atrasado 1 ano, mas ela me falou, a mãe dele, que ele tinha uma professora só para ele, não me lembro qual era o dia, se era quinta, ou se era terça e quinta, ele ficava mais tempo na escola, junto com algumas outras crianças que também tinham necessidades especiais, que eles tinham uma assistência muito maior, entendeu? Que eles faziam essa eu acho que é para tentar
esse acompanhamento para igualar mais com os outros, para eles tinham uma atenção maior. Então, assim, eu acredito que os autistas, nesse sentido, eles estão incluídos da mesma maneira. Porque era uma coisa até pequena o dele. Ele ouvia, mas não ouvia de um ouvido, acabou dando uma atrasada na fala, e ele tinha todo esse acompanhamento. Então, assim, eu acho que vocês têm que vir despreocupados em relação a isso também, porque eles realmente têm muito, tem psicóloga na escola. O Miguel, nenhuma escola que ele estudou, em duas escolas no Brasil, eu nunca vi acompanhamento psicológico, assim, da psicóloga. Né, Luísa, que ele estudava no É, Brasil. particulares, de ir para dentro da sala e fazer e manda um carta individual. Olha, esse aqui é do Miguel, nananã, e tá aqui o que eu achei. O Miguel é assim, o Miguel é sala, mandou as coisas também que ele faz, ficava ditado, assim, não sei o quê. Mandava tudo e no final ele tira a conclusão, e isso é todos os anos, para poder ele passar para outra turma. Mana, foi a Monique que fez a pergunta e aqui no direct foi a Eriane Duarte que perguntou. Então, até se o Pedro ainda estiver aqui, ele tiver mais informação sobre isso também, Pedro, traz pra gente. E também a gente pode depois se informar mais, porque assim, é uma falha nossa não ter essa informação, né? Porque como a gente ainda não teve essa experiência aqui em Portugal, a gente não tem muito conhecimento para falar com certeza como é que acontece, tá, Monique? Mas a gente pode buscar essa informação e depois fazer uma live, trazer alguém especializado para falar. É, porque a gente está falando mais da nossa experiência, né? Sim, como teve a Monique, como teve a Iriane, a gente pode talvez, quem sabe, chamar um profissional aqui. Como a gente está voltando com as lives da família Simbora, pessoal, a gente já tem aqui uma programação para outubro, mas a gente já vai montar a grade em novembro. Pedro, a Monique perguntou como é a relação do acompanhamento de criança que tem autismo. Tu sabe dizer como é que funciona aqui? Se tu souber, responde aqui pra gente. Senão a gente vai atrás de mais informações para trazer numa próxima oportunidade, até nos stories, se a gente souber logo, a gente já traz nos stories e marca a Monique também, marca a Eriane, porque é super importante. Então, assim, para outubro a gente já tem aqui a grade formada, tá? Mas a gente vai para novembro fazer com vocês essa pesquisa, buscar o que vocês querem ver, o que vocês querem saber, porque é super importante para quem está no Planejamento Portugal. Agora, eu adianto a vocês, se eu fosse vocês, eu ia logo lá nos meus stories, quando terminar aqui a live, não sai agora não. Quando terminar aqui a live, vai lá nos meus stories, pega o link, entra nos grupos de WhatsApp da família Simbora, porque a gente avisa tudo lá em primeira mão. Então, vocês vão saber quando vai ter a live, vai saber o tema. Imagina, Monique, a gente que agradece o teu carinho de estar aqui com a gente. Então, a gente vai saber, vocês vão saber quando é a live, vocês vão saber qual é o tema, até para vocês se programarem para fazer pergunta. Eu abri a caixinha que era para a gente responder, justamente para a gente saber mais ou menos o que vocês estavam buscando. Tem uma super novidade das famílias Simbora que eu tô doida para contar, mas me proibiram de contar na live, gente. Falaram que ia de encontro, que já tinha um tema principal que eu não podia contar e a minha língua coçando, tô me queimando de ansiedade para contar. Mas eu vou contar. Até amanhã eu vou contar a novidade para vocês. Então, isso envolve as lives da família Simbora, isso envolve conteúdo de qualidade, de valor, envolve conteúdo exclusivo nos grupos de WhatsApp. Então, fiquem aqui com a gente que vocês não vão perder. Olha, o Pedro respondeu. Todas as escolas públicas possuem acompanhamento, estão preparadas para ensino de crianças com necessidades especiais. É isso mesmo, Monique, que a Luísa falou. Realmente tem um acompanhamento psicológico, e vai ver, vai fazer o laudo, né, do que a tua criança precisa, então, para acompanhar. Jadina, eu vou contar, mas não deixaram eu contar na live. Não deixaram. Não sei se eu vou contar nos stories daqui a pouco. Não sei o que eles estão tramando aí. Depois eles vão me dizer o que é para eu fazer. Se é para eu contar depois da live, se é para eu contar amanhã. Não sei ainda. Só sei que, gente... a Luísa já sabe. A Luísa pode sofrer junto comigo, porque a gente queria contar, né, Amanda? O que a gente... Nossa maior vontade Tu, olha, tô aqui só. Já vieram me perguntar, já, eu nem. Onde? Novidade? O quê? Quando? Mas olha, além de... Alguém falou sobre saúde. Obrigada, Fabi. A gente está muito feliz com o carinho de vocês. A gente está retomando agora. A gente espera sempre contar com vocês, porque a gente quer mesmo ajudar, sabe? Valeu, Lito de açaí, Lu. Então, tu traz para mim quando tu vier, fazendo favor. O Pedro de Eu acho que pra gente ainda não sair desse assunto da escola rapidinho, eu ia até te perguntar isso. Perguntaram em relação a outras línguas, inglês e espanhol, a partir de qual série? Aí eu ia até te perguntar, o Enzo já tem espanhol? Porque o Miguel agora, que deu 6 anos, começou o primeiro ano e ele já tem inglês. Já inglês começou em e inglês. espanhol é a partir do 7º ano, salvo engano, que eles vão escolher. Na verdade, não é o espanhol. Eles têm direito a escolher uma segunda língua, mas não é para já. Eu acho que é a partir do 7º ano. Não sei se o Pedro sabe também. A gente está explanando o Pedro aqui, pessoal. Deixa eu ver se o Pedro sabe para contar pra gente. Gente, o Pedro é meu amigo, é meu sócio, é um querido. Ele é referência nossa aqui em Portugal. Ele é um irmão, sabe? Então, explorem o Pedro.
Vão lá seguir ele no Instagram e tudo mais, que ele é um irmão. Ele tem cara de bravo, tem cara de mal-humorado. Não, ele é mal-humorado mesmo. Mas ele Eu gosta ia de... falar. Inclusive, Luísa, vende teu peixe, coloca aí, fala do teu canal do YouTube, fala do teu canal do Instagram, do teu perfil do Instagram. Bora. O perfil já tá aqui, olha, todo mundo já está vendo. Se Aí, quiser acompanhar, assina. Não é aquela coisa de Portugal, né? Mais a minha vida, mas é isso. Mas em relação às escolas, eu acho que a mamãe tá conta. ela já Em sabe, relação ela à língua, é bom saber que inglês, desde o primeiro ano, já tem. Então, o inglês já está na grade escolar desde o primeiro ano, desde os 6 anos, né? Se o Miguel tem, o Enzo tem. Então, o inglês é desde o início. O espanhol que é mais para frente. certo. Olha, o Pedro respondeu aqui a Monique, peraí. Todas as escolas públicas. É comum a escola encaminhar para acompanhamento profissional através do Ensino Nacional de Saúde gratuito. Olha, então mais uma informação. Tem aqui também, a Thaís falou, Júlia, fala sobre a lei de proteção da criança nas questões do quarto próprio. Gostaria de saber até que idade isso se aplica. Vamos recorrer ao Pedro também, porque é uma pergunta bem técnica e eu não quero dar respostas erradas. Pedro, se tu souber, responde aqui pra gente. Senão a gente traz também na próxima live, traz nos stories, porque a gente não deixa ninguém sem resposta aqui. O que a gente não souber, a gente vai atrás pra buscar, né, mana? É verdade. Mãe, de que lado você tá? A mamãe prometeu contar antes do final da live. Então, Já contou eu queria. pra ela? Ela já sabe. Ela já sabe. Ela só quer ver o É negócio. então. Só que eu prometi para as pessoas que eu ia contar antes do final. Não, eu falei assim, eu ia contar no final da live. Só que eu ia contar depois nos stories. Mas eu não sei mais, porque já estão dizendo que aqui o assunto está sendo a live, está sendo educação, está sendo criança, que a gente tem que contar num outro momento. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã. É simples, gente. Fiquem lá nos stories. Estejam lá nos nossos stories que a gente vai contar a qualquer momento. A super... E é uma super... Gente... Olha, ninguém me segura depois disso. Olha, o Pedro respondeu. A maioria das escolas tem como opção espanhol, francês e alemão, que é menos comum. Inicia inglês normalmente no primeiro ciclo. E a segunda língua, ó, aquilo que eu falei, inicia normalmente no 7º ano. Pronto, então o Enzo já começa, provavelmente no ano que vem, Escolhe uma a escolher. dessas línguas, né? Sim, a Jadina, ela tá colocando lenha na fogueira. Sim, a minha mãe é sagitariana igual eu, gente. Então, igual eu e a Laura Helena, né? A filha da Luísa. Então, Já o negócio... levaram pra gente. Luísa, e saúde, Luísa. Vamos falar de saúde para encerrar a live aqui, que já tá acabando o nosso tempo. A Monique também conta. Vamos ver como é que a gente vai contar. Se vai ser agora no final, lá nos stories, não aqui. Nos stories, ou se vai ser amanhã de manhã. Acompanhe, gente. Vou criar suspense, tá? Dá licença que eu quero ser marqueteira agora também. Ora. Lu, bora falar de saúde. Vamos lá. As nossas experiências com saúde aqui no serviço público em Portugal. Começa aí. Assim, né? Quem brasileiro tem que vir com o PB4, isso daí é regra, não esqueçam o PB4. Eu conheço gente que veio sem o PB4 para cá, gente, não façam isso. Então, façam o PB4 de vocês, façam o PB4 dos filhos de vocês, que isso vai abrir muitas portas para vocês aqui, em relação à saúde. Porque o número de utentes demora, gente. Mesmo quem vem com visto. Não é cheguei e estou com o número de utentes. Tem uma burocracia, demora. E quando você tem o PB4, aliás, na aplicação do visto você já vai fazer a solicitação do PB4. Tenha o PB4 em mão, porque, olha... Vocês só vão ser, praticamente assim, só vão ser atendidos, assim, com o PB4, entendeu? Vocês vão ter os mesmos direitos de um português na hora de uma emergência e de uma urgência. No caso do Miguel, eu levei tanto o Miguel quanto a Laura algumas vezes na emergência, nas urgências que chama aqui, e eles sempre foram muito bem atendidos, sempre, nunca tive problema para eles serem atendidos. E além disso, o Miguel tem asma. Assim, quando eu estava no Brasil, ele era tudo particular e ele nunca foi realmente diagnosticado com asma. Era sempre, dava os paliativos e tal, melhorava, passava. E aí, chegou aqui, ele foi uma vez, foi duas, foi três, vez ou outra ele ia com aquela tosse, com aquela coisa, e aí o médico viu, tem o histórico da criança que fica, e viu a recorrência indo com os mesmos casos sempre, aí ele olhou para mim e falou, olha, já falaram que ele tem asma? E aí ele falou, eu falei, olha, já falaram sobre uma suspeita, mas ninguém Deu mesmo, né? Aí ele falou, esse menino tem asma, vou marcar uma consulta. Isso aqui no Hospital São João, no Porto. Então, isso já vai fazer 1 ano dessa primeira vez que a gente
foi, desde então, o Miguel faz acompanhamento, tratamento no serviço público de asma. Ele tem as consultas assim, mais ou menos de 3 em 3 meses. Hoje, semana passada ele foi para a última consulta que ele foi agora, que já estava marcada desde junho. Aí fui em outubro. Em outubro ele já saiu de lá com o papel marcado a próxima consulta em março, que é para avaliar a medicação, para avaliar como é que está sendo, se tem que regular, vai fazer os testes de novo. Ele fez todos os testes de alergia para saber o que ele tinha alergia, que ele nunca tinha feito, mesmo nos hospitais, no plano não, que era privado que ele pagava. Mas ele nunca tinha receitado para ele fazer os testes das alergias. E a Laura também, a mesma coisa, as vacinas, as consultas, tudo ela faz, que ela faz no centro de saúde, que é aqui próximo de casa. E o Miguel não, é direto no hospital mesmo, no hospital grande. Então, assim, eu sou muito cadelinha da saúde daqui de Portugal. Até a mamãe e o papai ficam falando, vamos fazer um plano de saúde e tal. Mas realmente o plano de saúde aqui é mais pra... Eu acho que se tu quiser fazer, é que nem a Júlia. É aquela coisa que A Júlia, ela gosta muito de fazer consulta online, ela gosta de ter a comodidade de estar em casa, aparecer alguma coisa, sentir alguma coisa, tem alguns privilégios, né, de ter. Mas assim, eu vivo assim muito, eu sou muito tranquila em relação à saúde, não tenho assim muito o que dizer. E até o preço dos remédios aqui, eu lembro quando o Miguel ficava doente. No Brasil podia contar, ficava com uma garganta inflamada, um negócio, uma amidalite, vai ser 500 pau na farmácia. Era assim, era 500, 400, podia contar. Aqui, a primeira vez que ele ficou com a garganta inflamada, que passaram antibiótico, passaram a receita, eu falei, meu Deus, isso aqui vai dar 300 euros, vai dar 100 euros, sei lá quanto é que vai dar, né? Porque você já fica se preparando. Eu lembro que deu 40 euros e era um monte de remédio. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, achei que deu um alívio assim, sabe? E para quem tem utente, ainda tem a coparticipação, né? Do poder público, né, Luísa? Não, criança não paga até os 18 anos. Do 0 aos 18 anos não paga nada na saúde. Medicação. Sim, Coparticipação. Medicação. E aí criança não paga também a coisa, e grávida também não. Eu parei a Laura aqui, eu não paguei nada, não paguei nada. E eu era brasileira, não tinha utente ainda, tá, gente? Inclusive, alguém falou da utente, o Miguel, inclusive, tem utente provisório, tá, gente? Ele ainda não tem utente definitivo, porque a gente tá aguardando o reagrupamento. Eu e o Gabriel, a gente já tem residência, a gente tem utente definitivo, nós dois. Já temos o utente mesmo definitivo, mas o Miguel ainda não tem, mesmo assim ele recebe todo o tratamento dele é todo certinho, mesmo com utente provisório. E mesmo sem residência, ainda não tem residência. É o melhor do Porto. Eu adoro também o Hospital São João. Às vezes que a gente precisou, a gente foi tanto com o Enzo como com a mamãe para o Hospital São João. A Luísa teve a Laura no Hospital São João e foi incrível, incrível a experiência. Olha, Depois alguém perguntou, você ganhou a Laura na pública, no hospital, no público particular, foi no Hospital São João também, gente, foi no hospital público. As minhas consultas, eu cheguei aqui com 26 semanas, aí eu fui atrás de ir com 30 semanas, eu acho, não foi, Júlio? 30, 31, Depois, e aí já me mandaram para o Hospital São João, assim, olha, faz consultas lá, porque tu já está muito grávida de muito tempo, então já é o acompanhamento direto no hospital, não foi nem no centro de saúde. E desde então eu fiz ultrassom, fiz vários ultrassons, fiz tudo que foi exame, aqueles exames pré-parto, tudo eu fiz pelo Hospital São João, parei no Hospital São João, tudo, recebi alimentação, tu chega lá, tu nem precisa levar fralda, porque já tem lá no teu quartinho, já tem as fraldas, os pensos, que são os absorventes, aqueles absorventes pós-parto, tudo foi perfeito, meu pós-parto, inclusive eu tenho o Implanon, que é o chip anticoncepcional, e foi tudo de graça, não paguei nada, me ofereceram. Detalhes do parto da Laura, quem quer, pessoal? Comenta aqui, vocês querem saber como é ter bebê? Saúde, olha aí, é o tema, saúde. Vai falar sobre parto em Portugal, vai falar sobre planejamento familiar, vai falar sobre toda a parte que eu sei que tem muita gente que vai querer saber, né? Do teu pré-natal, do teu parto e depois do planejamento familiar. Eu acho que é uma pauta bacana para a gente trazer na próxima live também. Mas é isso que a Luísa falou. E, coincidentemente, a mamãe, até eu fui muito bem atendida no Hospital São João. E a minha mãe estava aqui como turista, gente. Ela era turista.
Não pagou nada. Não pagou nada. E ela fez praticamente um check-up. Na noite que ela ficou lá no São João, ela fez um check-up, gente. Ela só voltou para casa depois que estabilizou a pressão dela e tudo mais. E pronto, mas foi muito bem tratada. Então, assim, a questão da saúde, eu sempre falo. A gente tem plano de saúde, nós temos, né, Luísa? Nós temos o plano de saúde, mas, assim, é como a Luísa falou, é a comodidade de você fazer uma consulta online, ou de você marcar uma consulta eletiva, alguma coisa que você não está precisando para já, mas você quer marcar, tipo um dermatologista, um nutricionista, alguma coisa nesse sentido. Para fazer aqui a maioria das consultas de óticas são de graça. Mas, por exemplo, tu quer fazer, eu, por exemplo, fiz óculos aqui, mandei fazer lente de contato, tu tem no plano de saúde, aí já tu tem uma participação de 50, 40% já desconta. É bom para tu conseguir Bem, desconto. e dentário também. Dentário é É tipo, verdade, verdade. tem plano de saúde. Então, assim, mas quando a gente precisa de hospital, nas urgências, a gente vai para São João. Ah, tem plano particular? Tem, mas a gente vai para São João, porque é o que o Pedro falou, é o melhor hospital do Porto e é o hospital público, tá? Alguém perguntou aqui o valor do plano de saúde. Olha, Mamãe. a gente paga para 4 pessoas, a gente paga 49 euros, moço. É 49 do Marcos é assim também. Pronto. A Lu, Mamãe, é agora bola de bilhete. Não, inclusive eu vou deixar nos meus stories, eu tenho um videozinho do parto da Laura, assim, que é um rio. o perfil do Instagram. Júlia, é esse que está aqui do lado da Júlia. Então fala do canal no YouTube. O meu canal do YouTube está, olha o que eu achei, tá no link tá no linkzinho no meu Instagram também, na minha bio, vocês podem ir lá e seguir se vocês quiserem. Mas, que a minha mãe tá falando, até bola de pilates, é porque realmente eles te dão todo, mas não vou falar muito, né, porque vai ficar para ficar matéria para uma outra entrevista. Mas Verdade. mas o que acontece? Eles te disponibilizam assim, banheira, se tu quiser parir na banheira. Tem o quarto com banheira. Se tu fala assim, olha, eu quero parir na banheira. Tem o quarto com banheira. Eu quero uma bola. Eu pedi a bola porque eu queria fazer exercício. Eu não queria, nunca tive essa vontade de parir na banheira. Então eu fiquei mesmo no chão. Mas assim, eles te dão todo o suporte. Se tu quiser andar, as enfermeiras andam contigo. E, gente, é perfeito. Eu acho que é bom a gente deixar esse assunto para outra live, porque realmente Outra coisa, é um assunto muito, muito grande. Mas eu vou deixar nos meus stories um riozinho que eu tenho do nascimento da Laura. Só para vocês terem noção deixa. da, da estrutura, né? Mais ou menos Não assim, só para vocês terem uma noção. física, mas emocional que tu recebeste, né? O apoio. Exatamente, exatamente. Olha, já vou deixar para os próximos herdeiros em Portugal. Eu aconselho. Eu tive parto no Brasil e parto em Portugal, então eu posso te dizer que nem se compara a atenção e até a estrutura mesmo, tudo que eu tive em Portugal, de graça, para o meu parto particular que eu tive no Brasil, assim, são experiências totalmente diferentes. E realmente, assim, eu sinto assim, muito que o parto que eu tive aqui, a atenção que eu tive aqui, foi um sonho realizado como mãe, como mulher, assim. Foi muito gratificante para mim. Eu até falo pro Gabriel, assim, se Deus do livre desse errado, alguma coisa eu tivesse que voltar, tipo assim, só a minha vida para ter tido esse momento, ter tido toda essa experiência aqui, o parto da Laura, esse momento, tipo assim, valeu, assim, já super, A assim, gente tudo vai isso. fazer, Monique, a gente vai fazer falando. A gente pode juntar, né? Ela fala do pré-natal, do parto e desse planejamento familiar. Depois ela conta até a consulta de graça, o contraceptivo que ela usa e tudo mais. Acho que é super válido. Agora, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, Luísa. Se você perguntar hoje para o Miguel se ele quer voltar para o Brasil, se ele gosta de morar em Portugal, se ele quer voltar para o Brasil, o que que ele responde? Olha, era pra ele estar acordado aqui, que ele está dormindo, já que ele tem aula amanhã. Mas a resposta seria, ele não, o Miguel, mas o Miguel já é extremista, ele não quer ir nem para visitar. Ele fala às vezes assim, fala, mas nem para ver tua avó e teu avô, ele falou, tá. Se a gente for amanhã, depois de amanhã a gente pode voltar, né? Eu falo, mas também, passagem não tá barata assim pra gente estar indo nesse bate e volta. Aí ele, então não, vou esperar eles virem aqui. Aí assim, ele já é extremista, ele não quer. Inclusive, às vezes a gente fala de sair para Portugal, vamos para Espanha passear um dia. Não, mãe, não quero sair de Portugal. Não sei se na cabeça dele ele pensa que ele vai, que nem ele saiu do Brasil para não voltar, mas ele é apaixonado, ele adora, Deus e É livre. muito bom a gente. E isso faz com que a gente tenha a sensação de que a gente realmente fez a coisa certa. Porque
É uma responsabilidade muito grande a gente dar um passo desse. Você mudar de país já é um passo extremo, né? Já é uma diferença enorme. Quando você leva seus filhos, isso com certeza pesa no seu coração. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E a gente não vai estar 100% seguro. Se vocês estão esperando ter 100% de segurança que é essa decisão que vocês vão tomar, olha, esqueçam, porque vocês não vão ter 100% da segurança. Até eu que queria muito, chegou na semana de embarcar, eu travei e fiquei, meu Deus, será que é isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou prejudicando o meu filho? Né? Tem muita coisa que a gente se coloca assim, será que não é uma moda que vai passar, que vai chegar lá e depois ele vai até me culpar porque eu tirei ele do Brasil e levei para Portugal e ele quer voltar e tudo mais, entrar em depressão, eu tinha muito medo disso. E assim, quando a gente chegou aqui, ele já foi se adaptando de cara e às vezes que ele ficava triste, com saudade, falava, o que foi, filho? Você tá com saudade? Ele falou, tô. Mas eu não quero voltar, eu quero que eles venham morar aqui. E eu acho que a força das nossas crianças até, né, do poder deles, fez com que a nossa família viesse quase toda já para cá, para morar aqui. Mas assim, não é, gente, fique bem claro, não é que a gente não gosta do nosso país, a gente ama o nosso país, nós somos brasileiras, temos orgulho de sermos brasileiras. Mas a gente sabe dos defeitos e das qualidades do Brasil e de Portugal. E pra gente agora, nesse momento da nossa vida, com a graça de Deus, se Ele nos permitir, a gente quer, pra gente faz sentido ficar aqui. Nossos filhos gostam de morar aqui. E o Enzo foi passear agora no Brasil, passeou, mas chegou ali, faltando 5 dias para acabar a viagem, ele já queria vir para casa, porque aqui é o nosso conceito de casa hoje. E na cabeça das nossas crianças também. E isso faz a gente ter a certeza que a gente tomou a decisão certa. Então, se você estava aí esperando a resposta de você estava preocupado com a sua criança para decidir se você vem mudar para Portugal, se era isso que estava te faltando, olha, de verdade, se preocupe com o seu emocional para dar o suporte quando ele precisar, porque eles são mais resilientes do que a gente pensa, têm uma capacidade de superação infinita, e vocês vão ver aqui que em muitos momentos eles é que vão dar força para vocês, né, Luísa? Mas eu acho que, inclusive, a decisão de ir embora tá muito por eles, eu acho que mais ainda. Inclusive, a Júlia veio, eu já tinha meu plano de vir, eu vinha, né, em dezembro, tu te lembra? Era meu plano vir em dezembro, e eu vinha, eu vinha estudar e tal, e eu engravidei da Laura, só que a Laura ia nascer em dezembro. Aí, mano, eu soube que eu engravidei, até falei quando eu fui falar pra Júlia, eu falei, olha, não vou ter aqui. Não tem como, se eu for ter aqui, a Laura eu vou ficar mais um ano, mais dois, porque até me estabilizar para conseguir ir, não vou ter para ir. Aí todo mundo ficou, meu Deus, que doida. Mas até hoje eu penso assim, meu Deus, que doida. Eu fico olhando, né? Eu depois de um ano aqui, e eu fiquei, e a gente, graças a Deus, a gente encontrou pessoas maravilhosas na nossa família aqui em Portugal que fizeram toda a diferença na nossa história aqui. Mas é muito isso, assim, tipo, eu penso e falo, meu Deus, que louca, eu vim grávida, me recusei a parir lá, fechei as pernas, não vai ser que vai ser só em Portugal. E aí fui no limite da minha gravidez, de 6 para 7 meses de vir, e tive a Laura aqui, e é que eu falei, valeu, só disso já valeu totalmente a pena. E assim, foi a melhor. Hoje foi muito doido como tudo aconteceu. Que foi, eu ia em dezembro, aí não compra para setembro a passagem para chegar, para ainda poder ter idade gestacional segura ainda para poder viajar. Mas foi a melhor decisão que eu tomei por mim, pelas crianças, pela gente, pela nossa família. E assim, complementando a fala da Júlia, assim, na minha vida, na minha família, eu acho, não tenho, a gente não tem esse pensamento, se um dia eu voltar. A gente aqui em casa não tem. Na verdade, a gente planeja, claro, né, sempre dá os passos à frente, passos maiores, mas assim, a vida que a gente tem hoje aqui, a gente até pensa assim, se a gente tivesse ficado, aí a gente vê que se a gente tivesse ficado, nunca que a gente ia ter a metade da nossa qualidade de vida, da nossa segurança, da nossa. Tudo que a gente tem da qualidade de vida em geral, que a gente teria aqui. A gente fala, não, a gente tomou realmente, não foi fácil, não é fácil, para quem pensa que é só. Não é fácil, gente, não é. Mas vale muito a pena, é que a gente falou, é o nosso conceito de casa, o nosso conceito de que a gente está enraizado no lugar. Eu, pelo menos, me sinto totalmente em casa, meus filhos, o meu filho, então, para mim, é isso. É a gente realizando um sonho mesmo, de estar aqui e de criar nossos filhos num lugar seguro, num lugar melhor. Com certeza. E esse ponto que a Luísa falou de segurança também é pauta para uma outra live que a gente tem aqui conteúdo para fazer com vocês, porque certamente é um dos pontos para quem se preocupa em relação à criança, segurança é um dos pontos fundamentais que a gente vive essa tranquilidade aqui em Portugal.
Mas vai ficar para uma próxima live. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês. A equipe estava aqui acompanhando, vendo vocês participando. E foi legal porque a gente conseguiu fazer um bate-papo tão gostoso, né? E é legal porque as pessoas que entraram também, os convidados aqui ajudando a gente a responder. Isso foi muito bom. A gente adorou voltar com as lives da família Simbora. Luísa já está convocada para próximas lives. Adoraram aqui seu depoimento, tá? Luísa, minha linda, minha irmã, minha caçulinha, que eu amo. Obrigada por. Negócio desse coração aí, bicha. Eu não, não fui eu que fiz, Tá não. fazendo coração no seu coração. Eu fiquei, meu Deus. Pois é, eu fiz assim, tu viu que eu fiz mágica? Eu fiz assim, ó. Não sei como é isso, não sei, mas é a força do nosso amor, mana. Muito obrigada por participar, obrigada pela parceria de sempre, obrigada por aceitar esse desafio comigo de morar em Portugal, dar-se embora, de estar aqui nessa live, de Tudo tudo. culpa dela. Pra Júlia, por onde ela queria fazer as coisas, toda vez eu falo isso. A Júlia que ela vai fazer tudo desde sempre. Não, ela vem, olha, Luísa, a gente vai fazer isso aqui. Eu falo, tá bom então, né? Eu Pra falo, vir pro Porto foi exatamente isso. Lembra quando tu me chamou pra ir lá na tua casa? Olha, esse aqui é o lugar que a gente tá planejando ir. Aí tu me mostrou vídeo. Eu falei, bora, mano. E foi assim, e viemos. eu falo, Luísa, bora pular do ar, era do abismo, né? Bora pular do ar, ela, bora. É assim, simbora. Então, É tudo que ela faz, ela me arrasta junto. Ela veio 9 meses depois, eu vim atrás dela. olha, muito obrigada pela. Ó, eu acho que sou eu mesmo que faço, ó. Tu, bicha, tô te falando. Pronto, então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Agradeço muito, Erivelto. Simbora, meu amigo, é isso mesmo. Jadina, olha, todo mundo, gente, muito obrigada pelo carinho. Até a próxima live. Terça-feira, já anotem aí. Compromisso inegociável, tá? Live da família Simbora na terça-feira. Simbora. Beijo, tchau, tchau.